te apresentar um pouquinho aqui, Thiago, antes para o pessoal entender quem é você. Eu conheci o Thiago, pessoal, quando eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia melhorar a minha absorção de informação para, inclusive, criar conteúdos. Eu comecei a estudar sobre como os grandes gênios do passado faziam anotações, e daí eu estava estudando, inclusive, sobre Richard Feynman, e daí eu digitei sobre isso no Google, no YouTube, e eu encontrei um vídeo seu, Thiago, do Big Think, que é um vídeo onde você fala sobre como desbloquear esse gênio que existe dentro de nós. Você comentou sobre Leonardo da Vinci, você comentou sobre Richard Feynman, e eu achei aquele vídeo sensacional. Desde então, eu comprei seu livro, li o seu livro inteiro, fui para o seu YouTube, consumi quase todo o conteúdo que tinha dele, tem bastante conteúdo lá. E eu percebi que, cara, vou começar a botar isso em prática, acabei mostrando um pouquinho pro pessoal que eu estava fazendo aqui, comecei a juntar um pouquinho com o IA também, essas coisas. E a galera começou a ficar louca e começou a querer, até porque tem pouco conteúdo sobre isso na internet, principalmente em português. Na nossa conversa você até comentou, né, que mesmo aí nos Estados Unidos tem pouca gente falando sobre isso. Aqui é menos ainda. Então realmente é uma honra, um prazer poder te apresentar aqui. E fico muito feliz que você vai estar agora também em português aqui, ajudando o pessoal a entender tudo isso. Nossa, que legal, cara. Eu adorei. Essa jornada, muitas pessoas já fizeram. Eu fiz, né? Você começa a pesquisar, você fica um pouco curioso sobre esse tema de como fazer anotações, e daí você vai e acaba descobrindo, assim, esse mundo, esse universo que já virou quase um movimento, assim, de pessoas, sabe, que vai muito além do meu livro. Meu livro só faz parte desse movimento de como criar um sistema de aprender de uma maneira mais eficaz. É incrível. Que legal. E como é que foi assim, Thiago, para ti? Eu acho que foi numa entrevista tua com o Google que eu fiquei conhecendo um pouquinho mais da tua história, porque tem uma história pela qual você foi atrás disso. Poderia contar um pouquinho para nós, só para contextualizar como é que você chegou nisso? Sim, sim. Então, não foi por minha escolha. Não foi assim de propósito. Eu não acordei um dia e pensei, sim, eu preciso criar um sistema de gestão de conhecimento. Ah, Foi, na verdade, uma doença. Foi uma coisa que assim, surgiu na minha vida, assim, do nada. Não tive um acidente, nenhuma infecção. Foi uma condição que até hoje eu nem entendo exatamente, assim, a causa raiz. Mas é uma sensação de dor e tensão aqui na minha garganta. Aqui tem vários nervos que passam aqui do corpo até o cérebro. Então, às vezes, quando as pessoas têm problemas nervosos ou de ansiedade ou problemas mentais, é bem frequente que os sintomas surgem nessa área aqui que conecta a parte consciente ao corpo, né? Então, eu comecei a visitar vários doutores, assim, ao longo de anos e anos. Eu visitei, acho que mais de 10 especialistas em vários campos, e nenhum deles, nenhum, podia me dar nem a causa, nem uma explicação de o porquê, sem falar assim, da solução, como consertar isso. Então, foi nesse momento que eu comecei, na verdade, antes de pesquisar essa coisa do segundo cérebro, eu comecei a, assim, entrar em coisas de, como que fala, de espiritualidade Uhum. e a medicina oriental. Eu comecei a meditar, eu comecei a explorar esse lado mais, não tão lógico, não tão racional. Ah, e eu fui descobrindo várias coisas que eu vi, eu podia meditar 15 minutos por dia, e isso ajudava mais com as minhas sintomas do que qualquer medicina. E fazendo várias descobertas desse tipo, e eu vi que eu precisava gerenciar, eu precisava observar e estudar e fazer experimentos e anotar todas as aprendizagens e as observações e as coisas que eu aprendi sobre eu mesmo, sobre meu corpo, para poder mudar meu estilo de vida. Essa era a solução, afinal de tudo isso, era mudar meu estilo de vida. E o segundo cérebro foi quase meu assistente personal, meu acompanhante durante todos esses anos, sempre gravando cada uma desses insights e ideias que eu tive.
foi totalmente essencial na minha jornada. Ah, que legal. E eu lembro que tu comentou nessa entrevista com o Google, inclusive, que tu tinha dificuldade para lembrar das coisas, né? Essa questão, além de ser de te gerar dores no corpo, te gerava uma condição de tu perceber que estava tendo mais dificuldade para lembrar, para poder ter racionalização. Como é que era isso? Então, isso faz parte da história também. Então, chegou um dia que um doutor me deu um medicamento que não solucionava especificamente meu dor, minha condição, mas ele, tipo, eliminava toda a sensação de todo o meu corpo. Era quase assim, uma bomba nuclear de medicina, assim. Se você não sabe o que está acontecendo, você pode deixar totalmente sem sentido no seu corpo, que é uma sensação horrível. É como ser bêbado, mas não a parte que tem graça. Um, e então eu comecei a tomar, eu estava tão desesperado para qualquer coisa para poder funcionar no meu dia a dia. Mas só muitos meses depois eu descobri, eu me dei conta que tinha eu não sei essa palavra em português, um side effect, um outro efeito, que era a perda de memórias. Eu comecei a perder minha memória, assim. Eu sempre conto essa história que eu contei para minha amiga Alison. A gente deve um dia visitar a Rússia. Seria tão legal, né? Ir lá no Moscou e ver aquela igreja e tudo isso. E ela olhou para mim e disse: Mas, Thiago, a gente foi para a Rússia. Nessa época, morávamos na Europa, então era mais fácil. Mas ela disse: Thiago, acabamos de visitar a Rússia 3, 4 meses no passado. Você não lembra? E eu não lembrava de uma viagem inteira de 2 semanas. Então, eu me dei conta nesse momento que memória é tudo. Memória, memória é tudo. Sua vida é memória. Seus relacionamentos dependem da memória. Sua identidade, seu passado, tudo que você é depende da sua memória. Então, eu comecei a gravar tudo. Escrito, em fotos, em vídeos. Eu quase eu virei aquele cara do filme Memento. Não sei se é o mesmo título em português, mas o cara que todo dia de manhã ele acorda e não sabe nem quem ele é. Totalmente perdi toda a memória. Eu comecei a ser assim. Tudo que acontecia, eu gravava. Para ter a segurança que eu sempre ia ter aquela memória. Tem um filme aqui no Brasil que acho que o pessoal conhece bastante, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, com a Adam Sandler. Que é um filme onde ela sofre um acidente de carro e ela, todo dia ela acorda de manhã e ela esquece tudo o que passou nas últimas 24 horas. Ela só lembra do passado. E nesse filme é até interessante que tem um cara, eu não lembro agora, acho que é John o nome dele, mas ele sempre se apresenta porque a memória dele tem uns 3, 4 segundos. Então ele se apresenta e ele já esqueceu, se apresentou, ele se apresenta de novo. E tá acontecendo uma coisa muito similar com a gente, porque hoje a gente está vivendo numa era de uma abundância de informação que é absurda. A gente nunca viveu numa era com tanta informação. E não só isso, né? A gente está sendo exposto a informações que são muito breves. Então, o TikTok, os shorts do YouTube, várias esses mídias sociais, desses formatos de entrega, eles entregam em um período tão curto de espaço de tempo que não dá tempo nem da nossa memória ser gravada. Então, você fica ali várias horas ali no TikTok, no Instagram, e você nem lembra do que consumiu. E eu acredito que as pessoas já podem sentir um pouquinho disso também, né? Porque talvez elas não consigam se relacionar com essa experiência, porque eles nunca tiveram uma experiência dessa. Eu tive uma experiência um pouco parecida com a sua, não foi tão grave assim, mas depois do Covid, eu comecei a ter uma coisa que é brain fog, né? Essa forma de não conseguir, às vezes, lembrar de uma coisa ou de travar fazendo uma coisa. E esse brain fog levou muito tempo para passar. Eu diria que, assim, ele só começou a passar, na real, através do meu segundo cérebro, porque foi no momento que eu comecei a escrever muito aqui. Eu tenho vários cadernos que eu sempre escrevi. Quando eu comecei a escrever muito, eu comecei a perceber que eu estava esquecendo aquilo que eu tinha escrito. Antes eu não tinha dificuldade para lembrar onde eu escrevi. E daí eu percebi, não, eu preciso de algum lugar para colocar as informações. E como eu tenho uma memória visual, visualizando como essas ideias se conectam, eu comecei a voltar a ter uma memória melhor. Mas depois do Covid, em 2021, eu tive também essa dificuldade. Eu acho que muitas pessoas podem se relacionar a essa experiência. Assim, o mundo
o mundo de informação que a gente vive está ficando louco. Assim, o ambiente de informação é contra nós. Está quase assim, nós atacando. Quando eu entro no Warpone, eu vejo 1 minuto, assim, um vídeo de uma bomba, literalmente uma bomba assim, sendo lançado num soldado na Ucrânia. Daí, ok, eu viro no segundo momento, é um vídeo de uma mãe com um bebezinho, assim, dando carinho. Daí, outro momento, é um vídeo educacional sobre a bomba nuclear do Oppenheimer, assim, no, nossa mente não evoluiu para enfrentar essa, não somente quantidade, mas variedade, e intensidade e velocidade de informação. É totalmente inédito. A gente, há mais de 200 mil anos, o cérebro ele vem evoluindo de uma maneira que nos adapte a sobreviver. Só que se a gente vai pegar o tempo que a gente está evoluindo em termos de quantidade de informação, tem nem 100 anos que a gente está conseguindo duplicar tão rapidamente. E se a gente vai pegar essa época de internet, então, e agora ainda com o IA, que cria conteúdo mais rápido, a gente está sendo bombardeado por muita informação. E a gente tem esse costume, assim, de até estar preocupado com o que estava acontecendo, porque se algo acontecia na nossa vila do lado, fazia sentido a gente saber das fofocas. O problema agora é que acontece uma bomba, como você falou, do outro lado do mundo, lá na Rússia, e a gente fica preocupado como se fosse aqui. Então, ó, todos os problemas do mundo viram um problema de cada pessoa. Exato, exato. É. E como é que um segundo cérebro consegue nos proteger desse mundo cada vez mais abundante de informação? Como é que a gente pode utilizar um segundo cérebro para que a gente possa utilizar ele quase como se fosse uma barreira, como se fosse uma proteção que nos ajuda a organizar tudo isso que chega e até filtrar para que a gente possa ter só aquilo que é importante entrando e que a gente consiga organizar isso para poder utilizar e colocar em prática no dia a dia. Então, é sim, exatamente assim que eu penso, que o segundo cérebro é um filtro. E eu penso assim, quando você pensa nesse novo ambiente de informação, de tudo, eu acho que a maioria das pessoas pensem que só tem duas opções. Uma opção é abandonar tudo. Assim, morar lá na floresta, viver totalmente sem tecnologia, sem eletricidade, como, não sei essa palavra em português, mas um hermit, assim, Aham. totalmente isolado, O né? ermitão é uma pessoa que se isola. Isso, e tem dias que a gente até quer fazer isso, né? Ou tem outra opção, que é totalmente ficar imerso, assim, 9 horas por dia. Você me mandou um artigo, assim, acho que uns 4 dias da semana que a gente está totalmente dentro desse ambiente. Só tem dois caminhos, assim. Mas tem um terceiro caminho. Eu acho que esse é o que eu estou oferecendo, é um terceiro caminho, que você cria um lugar, você pode chamar de um container, uma plataforma, ou um segundo cérebro, onde você filtra. Então, as coisas entram, né? Eles entram do mundo externo, mas eles caem primeiro nesse lugar, não diretamente batendo no seu cérebro. Então, eles caem nesse lugar, daí, de vez em quando, você entra nesse lugar e você vê, ok, isso eu quero consumir, isso não. Quero mais disso, menos disso, isso nunca mais quero ver. Você faz uma curadoria de todo esse conteúdo e daí você consome com mais intenção. Esse é o ponto principal. Não reagindo no momento, que no momento é muito difícil fazer uma decisão boa lá naquele momento, né? Você, você precisa guardar aquele conteúdo, voltar mais tarde e com mais calma, mais intenção, fazer essas decisões. E as decisões acabam sendo muito, muito mais saudáveis, mais estratégicos, mais eficazes para vocês e sua vida. Eu até eu fiz uma analogia com o que você acabou de falar com alguns dos alunos, que é como se a gente viesse do supermercado e a gente está com um monte de sacola, tem várias verduras ali que se a gente não botar carne, se a gente não botar na geladeira, aquilo vai apodrecer. O que a gente faz com o conteúdo é o quê? A gente quer consumir tudo na mesma hora. Só que se tiver um segundo cérebro, é como se fosse uma geladeira. Você pega várias ideias muito boas, só que naquele momento não faz tanto sentido você entrar naquilo, bota na geladeira e lá você vai estar tudo organizadinho para poder usar depois a hora que você quiser. E no mundo que a gente vive, de pessoas que trabalham com ideias, que trabalham com internet,
informação é o nosso meio de produção, é o nosso meio, é o nosso insumo, é a matéria-prima dos criadores. E todos que estão falando aqui, estou escutando, todos vocês que estão aqui nos presenciando agora, vocês são criadores, vocês estão na internet, de alguma forma vocês estão divulgando algo e a matéria-prima de vocês é informação. Então a gente nunca aprendeu isso na escola, a gente nunca aprendeu isso na faculdade, mas é fundamental que a gente saiba como lidar com a informação, que é o nosso insumo de trabalho. Como é que é a sua visão sobre isso, Thiago, sobre essa visão de nós como criadores utilizando a informação a nosso favor? Eu absolutamente adoro essa metáfora. É tão profunda essa metáfora. Assim, veja com a comida, com os nutrientes, quanto mais rápido, assim, fast food, né? Comida rápida. Quanto mais rápido que você consome, menos saudável que seja, né? Você já teve essa experiência assim, comprar vamos dizer, um hambúrguer, daí você tá no carro, você faz take-out, e daí você dirige, você vai para um outro lugar. Se você vai comer aquela comida 20 minutos mais tarde, é horrível. Já perdeu toda a graça, né? Isso mostra que não tem nutriente lá dentro. Não é coisa que é bom para você. Só no momento naquele momento que parece que é bom. Eu acho que informação é a mesma coisa. A mesma coisa. As coisas que você quer, que são mais saudáveis mentalmente e até fisicamente, você tem que ir um pouco devagar, né? São livros, são cursos, são até vídeo, pode ser vídeo, né? Eu não tenho nada contra vídeo, eu sou super ativo no YouTube, mas na maioria dos casos são os vídeos mais longos, mais devagares, mais calmos, que têm uma sabedoria, um conhecimento que eles estão te dando, mas não é assim uma mordida. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que revisitar várias vezes. Então, é isso que a gente está fazendo. A mesma coisa, assim, não sei se existe no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos slow food. Se você só consome comida mais devagar, você acaba sendo muito mais saudável. Eu estou tentando fazer slow food para informação. Slow information. Informação devagar. Não sei se faz sentido, mas... Aqui no Brasil não tem, até você falou uma coisa, eu atuo bastante no marketing, né? Você falou agora praticamente um mecanismo único, que é uma forma de vender algo de uma forma diferente, né? É comer devagar, que é assim, slow food, né? Alimento devagar. E faz total sentido isso com informação, porque, por exemplo, o seu vídeo aqui, ele tem, até tô com ele aberto aqui, ó, ele tem 1 hora e 34 minutos. Esse vídeo do Big Thinking. Esse vídeo é um vídeo que eu gostei tanto desse vídeo que eu mandei para as pessoas que eu conheço. Eu escutei esse vídeo 3 vezes. 1 hora e 34 minutos e 51 segundos. Eu escutei 3 vezes esse vídeo, porque eu notei que tinha várias pérolas ali. Então, primeiro eu escutei fazendo academia, depois eu escutei uma vez fazendo anotações, depois eu escutei mais uma vez, porque daí eu foguei aqui no meu segundo cérebro e consegui pegar várias ideias que você passou ali e consegui linkar com outras ideias minhas. Então, quando é algo de valor, por exemplo, eu percebo por livros, né? Aquele livro que é mais fraco, a gente passa o olho ali rápido. Agora, aquele livro que nos provoca a pensar, aquele livro que a gente tem que pausar no meio da leitura para refletir sobre o que a gente leu. E são esses tipos de conteúdos que tá ficando mais escasso, por quê? Porque as pessoas acabam se viciando mais em conteúdos mais rápidos, os produtores de conteúdo querem aproveitar a moda, aproveitar o que mais funciona, então eles ficam viciados em produzir conteúdos rápidos e acabam, é muito difícil ser um conteúdo profundo se ele é rápido. Profundidade exige tempo, para se aprofundar exige tempo. Então, a gente está cada vez se acostumando mais a ver conteúdos mais rápidos e dificilmente a gente vai conseguir extrair uma extrema qualidade disso. E como é que, Thiago, você consegue daí linkar isso com o segundo cérebro? Que link você faz com essa de tomar decisão, né? Inclusive, o que capturar? Pode até falar para nós um pouquinho do teu framework Code, que eu acho bem legal, o CODE, né? Eu acho que se traduzir para português vai ficar mais ou menos a mesma coisa, que é capturar, organizar, destilar e o último E que é expandir, extrair, não lembro. Expressar, isso. Então, boa pergunta. Ok. Eu penso assim, muitas pessoas, assim, nada, assim, a gente tá aqui 20 minutos
não tem nada aqui que a gente está discutindo que é original. Assim, você vendo esse live, você já, assim, se deu conta que esse ambiente é louco, que sua atenção está sendo fragmentada, tudo isso. Então, muitas pessoas têm essa realização, eu preciso mudar meu modo de consumir, eu preciso mudar meu relacionamento com o mundo de conteúdo. Mas eles não têm a ferramenta. Você precisa de uma ferramenta, você precisa de uma plataforma, uma ferramenta prática para implementar essa nova filosofia. Se não, ele vira uma coisa só do, como que fala em português, the willpower. Só da força de vontade. Força de vontade. Então, hoje você pensa, é como fazer regime. Hoje você tá super animado, eu vou fazer. Eu diria que até um wishful thinking, né? Tipo assim, um pensamento de desejo, mas não um pensamento de força de vontade. Aquela coisa, eu gostaria, aqui no Brasil a gente poderia falar assim, eu gostaria de, mas é um desejo vazio porque não existe ação anexada a isso. Exatamente. Exatamente. A força de vontade é importante, mas é muito curto o tempo de que isso vai durar, né? Então, você precisa de uma coisa prática, tangível, né? Não precisa ser necessariamente físico. O segundo cérebro é meio virtual, é eletrônico, né? Mas tem que ser uma coisa que muda seu ambiente. Nesse caso, é o ambiente da tela, né? Ou do smartphone. Então, eu te dou um exemplo. Qual é o seu comportamento padrão quando você abre seu smartphone? Eu estou perguntando para todo mundo aqui. Você tem, se eu poderia te observar como cientista, tem uma ação que você faz totalmente sem consciência. Deve ser, para muitos de vocês, abrir o Instagram, né? E não tem problema com isso. Às vezes, você só tem 3, 4, 5 minutinhos e você vai abrir mídia social. Mas você pode, e essa é uma dica prática que vocês podem experimentar. Tem essa categoria de aplicativo que se chama Read Later App, né? Tem o Instapaper, é um outro Insta que você pode provar. Instapaper, outro é o Matter, outro é o Reader. E o que ele te deixa fazer é, quando você vê no primeiro momento um pedaço de conteúdo, ao invés de consumir, você guarda, você faz um save. Eu tenho uma regra para mim, eu posso consumir o que eu quiser, só não naquele primeiro momento. Tem um span, uma duração de espera obrigatória para mim. Perfeito. Vou adotar isso também. Então, eu posso consumir qualquer coisa, só guardar, e daí depois, em uma hora, depois do trabalho, no dia seguinte, no fim de semana, não sei, numa outra sessão, outra ocasião, eu vou lá e eu vejo tudo que eu guardei, né? E você vai ver, se você prova isso, que quase tudo que você guardou não te interessa, nem é muito atraente, é obviamente não útil, não dá valor à sua vida. Então você começa a ver tangivelmente, não assim só acreditando em mim, mas você vê seu próprio comportamento que você está consumindo lixo. E é nesse momento que começa a mudar seu comportamento inicial de o que guardar no primeiro momento começa a mudar, porque você tem esse loop de feedback. Legal. Eu percebo isso muito também em mim, assim, eu tenho uma impulsividade por consumir. Então, assim, quando eu pego algum assunto que eu gosto muito, eu começo a entrar nesse assunto, eu começo a olhar um monte de coisa, e eu comecei a fazer isso. Eu comecei a botar essas coisas na geladeira. Eu ainda não tinha essa regra, mas eu vou aplicar essa regra de todo conteúdo que eu for consumir. Não, vai pra geladeira primeiro, fica um tempinho aí, bota um spam ali, bota um tempo de duração. Ó, esse mim vai ficar 1 hora na geladeira e depois eu consumo. Porque realmente a gente tem esse impulso muitas vezes, porque até a forma de navegação nossa nas redes sociais, na internet, é desse formato, né? Uma coisa vai linkando para outra, ou vai aparecendo, e a gente vai indo, e aqui é uma palavra que você falou, eu achei sensacional, que é intenção, intencionalidade. Ou seja, eu entrar na internet como alguém que vai fazer alguma coisa. Eu até chamo esse modo de consumir de modo caçador. Por quê? Eu não vou entrar na internet para ficar pegando qualquer coisa, eu vou caçar. Então eu vou como um sniper. Eu vou pensar naquilo que eu vou fazer e eu vou mirar naquelas informações que vão fazer sentido para mim naquele momento.
Por quê? Eu sou uma pessoa que sou naturalmente distraída. Então, se eu entro na internet sem uma intencionalidade, sem uma intenção, eu começo a me perder ali. Então, eu comecei a treinar mais isso. Mas outra coisa que eu entendi também é que não adianta nada eu só capturar se não fizer nada com essa informação. E é isso que eu gostei também com o teu método, né? Você tem uma esteira ali. O que seria o próximo passo depois de capturar essa informação que é relevante? Inclusive, só antes eu vou te fazer outra pergunta, se tu esquecer, eu fiz um monte de perguntas uma atrás da outra, né? Mas como qualificar, como entender aquilo que é importante para nós na hora de capturar também? Então, esse ponto é super importante, porque às vezes, falando de assim, coisas que você começa a ficar obcecado e daí você consome, 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 às vezes as pessoas começam a ficar assim, eles começam a capturar, 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 esse vídeo, aquele link, tá, 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 e começam a armazenar essa quantidade ridícula de informação. Mas veja só, seu segundo cérebro não é um armazém, não é esse prédio de coisas fixas que você está só acumulando lá dentro. É bem melhor pensar no segundo cérebro como se fosse uma fábrica. É uma fábrica. Se vamos imaginar um prédio, tem uma entrada, as coisas, a matéria-prima tem que entrar de um jeito, né? Mas daí isso não é o fim, é só o começo. Ele tem que ser processado, ele tem que ser refinado em várias etapas. Cada etapa aumentando o valor, aumentando a sofisticação daquele produto, até o fim, que ele sair um produto final que você pode expressar, você pode compartilhar com o mundo, você pode implementar, você pode vender, qualquer ação que seja. Então tem uma direção para seu consumo. Tem um começo, uma parte intermediária e um fim. Então, às vezes, eu gosto de perguntar para as pessoas, assim, eu vejo, ok, a quantidade que está entrando, você está lendo 3 artigos por dia, vendo uns 15 Reels ou TikToks por dia, dananana, mas o que está saindo? O que tá acabando em quê? Qual é o output de todo esse consumo? E às vezes, quase assim, na maioria dos casos, nada, Nada. ou muito pouco, ou pelo menos bem menos do que poderia ser. Então, as etapas, tem 4. Capturar é o C, organizar, né? Uhum. Você tem que criar alguma estrutura. Não tem que ser complicado, não tem que ser difícil, mas algum tipo de estrutura. Terceiro, destilar, né? Agora que você adquiriu, você tem que reduzir. Você tem que escolher, ok, de tudo que eu capturei e organizei, tem algumas partes. É sempre uma porcentagem bem pequena, 1%, 3%, 5% no máximo, que realmente são as joias. Daí, quando você escolher as joias, você tem que decidir como que eu posso usar essas joias. Como se fossem ativos, como se fossem recursos, matéria-prima que eu adquiri para ter impacto no mundo, na minha empresa, na minha vida, na minha saúde, ou algum impacto em alguma coisa. Pode ser qualquer coisa que você quiser, mas tem que ter um impacto, senão você desperdiçou todo esse tempo. Vira uma coisa que eu chamo de obesidade mental. Vira só uma informação ali sem utilidade. E tem uma frase que eu gosto de falar bastante no meu podcast, que é honre o conhecimento com a prática. Ou seja, o conhecimento por si só, na verdade, ele gera até sofrimento. Porque daí você sabe o que é capaz, você sabe o que pode fazer, e quando você não faz, você só sofre com isso. Então é por isso que hoje a gente acaba. É muito mais fácil ficar só consumindo. É muito mais fácil ficar só lendo, só estudando. Para algumas pessoas é até divertido. Só que você só vai ver resultados sobre aquilo que você estuda, que você está se expondo, se de alguma forma ter essa saída, ter esse output, você se expressar. E por isso que eu gostei tanto do teu code, né, do teu framework, porque ele tem essa parte de saída também. Eu percebi muitas pessoas que ensinam a como capturar, a como organizar. Inclusive, isso acaba virando até uma dificuldade para as pessoas, porque quando as pessoas começam a ver um segundo cérebro, muitas vezes elas acham que vai ser muito difícil de implementar, e elas acabam até delargando isso, jogando isso para frente, empurrando isso,
Porque elas ficam pensando, eu não tenho tempo hoje. Então, eu não tenho tempo para poder parar e fazer isso. Só que quando elas não organizam, por exemplo, eu ganho pelo menos umas 3 horas por dia pelo fato de eu ter um segundo cérebro. Então, ó, é um investimento que vale muito a pena fazer e não precisa ser tão complicado como muitas pessoas acham. Muitas pessoas acham que elas vão ter que ficar muitas horas, vão ter que ficar dias ali, tendo que estudar ferramentas. Que dica que tu daria para essas pessoas, Thiago? Eu sei, às vezes é difícil porque, assim, para criar um sistema, você tem que, tem um momento de, não só um momento, tem uma época de intenção. Você tem que empurrar todas as distrações e as notificações e tudo para fora. Você tem que criar um espaço e um tempo e realmente decidir o que é importante para você. E isso é uma coisa que, assim, tão pouca gente faz isso nenhuma vez na vida. Assim, quais são as minhas metas? Quais são meus projetos? O que eu quero fazer, ter? Quem que eu quero ser em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, em 10, nem assim, até o fim da vida. Esse tipo de reflexão é muito raro nesse mundo, né? E você não tem que saber tudo, né? Eu normalmente penso só assim, 6 meses até 1 ano na frente. Mais do que isso é bem difícil prever. Mas depois que você decide isso, o que você está tentando cumprir? Daí você tem as regras e os princípios para como deve ser estruturado o seu segundo cérebro, quais devem ser as fontes de conteúdo, quais pedaços de conteúdo devem entrar através desses canais. Assim, todas as decisões. Às vezes as pessoas querem que eu lhes digo quais, assim, como estruturar seu segundo cérebro. E eu tenho metodologias, eu tenho princípios, eu tenho frameworks, mas eles todos são voltados assim, em te ajudar a identificar o que você quer. Um, e então, eu esqueci sua pergunta. Bom, era exatamente isso, assim, como a pessoa, como vencer essa barreira. E eu acho que você já respondeu, que é basicamente assim, entender o que é importante para você. Porque no momento que você entende o que é importante, você vai conseguir tirar tempo daquilo que não é. Porque assim, que nem você falou em uma das entrevistas também que eu escutei, que eu achei bem interessante, falando sobre a nossa atenção. Que a gente por muito tempo acreditou, muitas pessoas até hoje acreditam que o valor, a coisa mais importante é o dinheiro. Outras pessoas dizem que é o tempo, mas se a gente for analisar, a coisa mais importante é a atenção. Porque tempo a gente tem 24 horas por dia, só que atenção, às vezes a gente não vai ter nenhuma hora de atenção de qualidade no dia. Nossa atenção é meio no piloto automático. A gente abre, acorda, às vezes pega um celular, já abre uma rede social, já fica ali rolando ou conversando com as pessoas, sai dali e já entra no piloto automático e não tem tempo de qualidade, de tomada de decisão. Então, a atenção hoje eu vejo como o principal recurso. E quando a gente consegue daí entender que tudo aquilo que não faz sentido para nós, a gente precisa remover, a gente abre espaço de tempo de qualidade para poder fazer algo que vai nos beneficiar, que vai ter um efeito composto. Eu vejo o segundo cérebro muito como algo que se beneficia muito ao longo do tempo, porque se você mantém ele e vai utilizando, as suas ideias vão se conectando, toda aquela matéria-prima, ela pode ser reaproveitada e você vai construindo algo que você vai se beneficiar muito ao longo prazo. Então, eu acredito que é um investimento que vale a pena ser feito, mas para você poder eliminar aquilo que não faz sentido, tem uma coisa que eu apliquei e que você também ensina, Thiago, que eu gostei muito, que é os 12 problemas favoritos de Feynman. E eu acredito que isso é algo que as pessoas aqui podem aplicar também, porque é algo que vai fazer com que elas entendam seus interesses, as suas conexões, fazer conexões para poder saber o que filtrar. Pode explicar para nós um pouquinho desses 12 problemas favoritos de Feynman? Sim, esse é um outro lugar excelente de começar. Assim, antes de pensar em qualquer ferramenta, plataforma, aplicativo, começa com um pedaço de papel. Assim físico, tradicional. Uma caneta. Lembra daquela coisa? Uma caneta? E faz uma lista. Esse é um exercício que eu tenho no meu livro, eu tenho no meu curso, porque dá tanta clareza. E escreve perguntas.
ok? Às vezes as pessoas não sabem as metas. Meta é uma coisa bem, assim, parece tão importante, tão grande, mas pergunta, uma questão que você tem, que você tem curiosidade sobre aquela questão, você quer saber, quando você vê alguma coisa relacionada, você tem interesse. E essa faz uma lista de 12, né? E eu garanto, é só olhar nos seus interesses gerais, você vai encontrar eles. Eu te dou um exemplo. Eu tenho uma pergunta essa semana. Eu estou lendo uns 2 livros agora, na verdade, que é Como Disciplinar Crianças. Nós temos 2 crianças, um deles tem 2 anos, então tá naquela fase de comportamento meio ruim. Mas eu, assim, só nas últimas 2, 3 semanas eu pensei, a gente precisa de algum tipo de disciplina, porque tá uma loucura em casa agora. Mas eu não quero disciplinar como meus pais fizeram, né? Muitas pessoas da nossa geração têm a gente se dá conta, a gente quer mudar, talvez, assim, eu tive como que fala? Eu fui bem feliz, assim, sendo criado pelos meus pais, mas tem algumas coisinhas que eu quero mudar. Então surgiu na minha mente essa pergunta: como ter disciplina com uma criança, mas ao mesmo tempo proteger seu espírito, sua alegria, seu senso de, posso falar agência? Sim, sim. É, algumas pessoas talvez não vão entender, mas a agência está muito voltado a... Na psicologia existe isso aqui no Brasil. Quem então entende um pouquinho mais de psicologia entende o que é uma agência. Mas a agência seria ter essa independência de pensamento, né? Ser uma pessoa única, ela não ser moldada pelo resto. E eu diria que mais uma coisa ainda, a disciplina, ela pode causar ainda, dependendo da disciplina errada, digamos assim, ela pode até matar uma coisa que eu acho fundamental, que é a curiosidade da criança. Porque às vezes Exatamente. a criança ela faz uma arte, ela faz uma coisa que não deveria pela curiosidade. E quando a gente vai lá e exorta, ou até bate, ou faz qualquer coisa do tipo de forma disciplinar, a gente pode estar matando a curiosidade, que é o que, infelizmente, muitas escolas matam, e é o que faz a gente ser tão incrível e tão singular, tão único. É poder nutrir a nossa curiosidade. Exatamente. Exatamente. Eu tenho todas essas perguntas e questões. Mas daí, do momento que eu identifiquei essa questão, que eu tinha essa questão, virou quase assim, uma tela, um filtro sobre toda a informação que eu estava consumindo. De repente, várias coisas mudaram. De repente, eu baixei esse livro no Kindle, né? Eu estava lendo uns outros livros, mas mudou meu interesse para esse livro sobre disciplina. Quando eu estou com meus pais no fim de semana, a conversa agora virou: o que vocês pensam sobre disciplina? Assim, por que vocês fizeram assim e não assim? As minhas conversas com minha esposa mudaram. Até vamos falar do TikTok. Eu, eu, já, eu já notei que o algoritmo, não sei como, mas o algoritmo de algum modo sabe que eu tenho esse interesse e agora eu estou vendo vídeos sobre isso. Que Sim. que tem valor, né? Tudo bem. Mas agora eu estou capturando, eu estou adquirindo vários conhecimentos e conselhos de várias fontes, guardando só uma pequena parte, talvez 5%, pequena, nesse aplicativo de anotações. E daqui a, não sei, 1 ou 2 semanas, eu vou abrir aquilo. Eu gosto de esperar um tempo. É quase um tesouro, né? Abrir um tesouro. Eu vou abrir esse tesouro, eu vou ter uma riqueza, uma abundância de conselhos super específicos e práticos para eu usar ou considerar. E eu faço isso com tudo. Se eu tenho um problema no negócio, surge uma pergunta, essa pergunta vira um filtro, esse filtro muda meu consumo, eu capturo as partes melhores, abro essa pasta e eu tenho minha solução sempre. É incrível para mim que eu posso solucionar quase qualquer problema na vida desse jeito. Tem até eu lembro o cientista que falou sobre isso, eu acho que é o cara que escreveu Pense Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, que é esse livro aqui. É Daniel Kahneman. Esse livro aqui, Pense Rápido e Devagar, que ele fala sobre isso nesse livro. E ele fala que
a nossa mente, quando a gente consegue botar um foco nela, assim como, por exemplo, você quer trocar de carro. Daí você pensa num carro daquela cor, daquele modelo, normalmente você vai começar a ver aquele carro na rua. Então, a nossa mente ela funciona muito com foco, e boa parte da nossa mente ela é inconsciente. Então, no momento que a gente joga essas 12 perguntas de Feynman para o nosso inconsciente, ou perguntas que a gente vai se fazendo no dia a dia, como essa das suas crianças, é natural que a gente vai olhar para tudo isso e começar a enxergar em todos os pontos, porque a nossa mente começa a focar nisso. Acontece que aqui a gente está falando de intenção de novo, e as pessoas não colocam intenção nas coisas. As pessoas, quando veem eu fazendo aqui um segundo cérebro, elas ficam me perguntando o tempo todo que ferramenta é essa. Até agora, a gente já está 43 minutos conversando, a gente não falou até agora de nenhuma ferramenta. E talvez algumas pessoas estão pensando, nossa, eles falam de segundo cérebro, mas não estão falando de ferramenta. A ferramenta pode ser qualquer coisa, a ferramenta pode ser até um caderno, pode ser um papel. Se você tiver a metodologia certa e a intenção correta por trás, qualquer coisa vira um segundo cérebro. É muito fácil. Se a gente vai olhar para o passado, né? Se a gente vai olhar para Da Vinci, para todos os outros gênios, Feynman, esses caras também tinham um segundo cérebro. Só que na época não tinha computadores, não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, eles utilizavam de outras maneiras esse segundo cérebro, essa metodologia de extensão do corpo. Tem um livro seu que você fala um pouquinho sobre essa extensão do corpo, né? Do Extended Mind, você comenta sobre esse livro. Exato. A parte das ferramentas, olha, eu sei que é a coisa mais, é a parte mais tangível. Então, quando você tá, assim, você tá enfrentando esse novo conceito, talvez não é totalmente claro, tem algumas coisas que você não entende, então a tentação é ir direto para a parte mais simples e tangível, mas realmente é o que você falou, a ferramenta é a parte menos importante de tudo. Se você tem os princípios, a metodologia, as ideias, você pode implementar aquilo em qualquer, como você disse, pode ser um caderno, pode ser o Apple Notes, ou que vem assim no iPhone de graça, pode ser. Eu já vi pessoas que usam o seu e-mail. Se eles têm uma anotação, é só mandar um e-mail para você mesmo, né? Assim, as ferramentas são abundantes, mas o que não é abundante é aquele mindset e a metodologia. Muitas pessoas aqui no Brasil, inclusive, usam o próprio WhatsApp. Eles mandam para eles mesmos alguma coisa que não tem que lembrar. Só que a maioria das pessoas fazem isso de uma forma. Eu fui em alguns já eventos, depois que eu comecei a criar o segundo cérebro, e eu noto um monte de gente escrevendo no caderno. E como eu palestro em todos os eventos que eu vou, eu pergunto para as pessoas na minha palestra sempre o que vocês fazem com os cadernos que vocês anotam aqui? Quantos cadernos vocês têm em casa com anotações que vocês nunca olharam antes? Então, é porque não existe um princípio ali. Se existisse um princípio ali por trás, até esses cadernos funcionariam muito bem. Então, aí que as pessoas precisam dar atenção para esses princípios que são atemporais. E isso que eu gostei muito, é difícil eu me conectar com as pessoas quando eu leio os livros delas, porque assim, eu não gosto de pessoas que ensinam um passo a passo simples, porque eu percebo que a vida tem muito mais nuances. A gente precisa se adaptar. E uma coisa que eu sempre gostei, tudo que você fala é assim, você vai ter que adaptar ao seu jeito. Então você tem ali o COD, né, o Code, você tem também o método PARA, que é um método de organização de projetos, que também seria separar esses arquivos, mas você dá essa liberdade para as pessoas pensarem e adaptarem, porque é exatamente isso. Cada um aqui vai mais ou menos trabalhar de uma maneira. Eu acho legal ter esses frameworks de início, né? A pessoa ter um start e poder começar. Eu acho legal a pessoa querer aprender a ferramenta e poder utilizar, extrair o máximo dela. Mas se a gente não tiver uma preocupação em entender os princípios por trás, nada disso vai adiantar. Vou usar, Thiago, esse link já também para falar um pouquinho sobre o teu livro, porque tu vai trazer aqui o livro, tá trazendo o livro para o Brasil, já tem várias livrarias com ele aqui, e é um trabalho que vai dar início aqui. Eu acho muito legal de estar acontecendo isso, porque assim, fui talvez a primeira pessoa a falar mais abertamente sobre isso e diariamente sobre isso aqui no Brasil, porque eu percebi, cara, não tem ninguém falando sobre isso aqui. Eu fico muito feliz. Eu falei pra galera, quando eu comecei a falar sobre isso, eu tô morrendo de vontade para ter um monte de gente falando sobre isso, porque assim, todo brasileiro, toda pessoa no mundo hoje em dia precisaria de um segundo cérebro, precisa ter essa extensão na mente, precisa ter esse upgrade na mente para poder lidar com o mundo que a gente vive hoje. Eu estou muito feliz que tu está vindo para cá agora com força. Muitas pessoas estavam até comentando aqui, como é que o Thiago fala português? Não sabia que ele falava português. O Thiago até pode falar um pouquinho para nós, mas você visitava bastante aqui o Brasil com sua família, né? Sua mãe é brasileira. Então, muito obrigado, Alan.
pelo todo o apoio, mas é assim. Então, primeiro, minha mãe é brasileira, paulista. Ela veio para os Estados Unidos, para Califórnia, muitos anos atrás. Então, eu nasci aqui em Los Angeles. Mas toda a nossa vida, quase todo ano, a gente ia para lá para passar tempo com a família em São Paulo e outros lugares. Então, o Brasil sempre foi assim essa outra cultura, essa outra realidade que sempre tivemos lá. E na verdade, sabe o que? Quanto mais tempo passa, eu vejo que o Brasil teve um efeito muito importante sobre esse conceito e essa metodologia, e eu acho que ele tornou o meu jeito de pensar mais fluido, mais fluido. Se você só vê tudo isso da lente americana, da lente norte-americana, assim, você vai ficar mais rígido, tudo vai ser mais posso dizer linear, linear, Linear. linear, mais analítico, mais da parte esquerda do cérebro. Mas isso não funciona. Não funciona assim, ser super burocrático, bem rígido. Você tem que. Esse mundo de conhecimento personal não é assim. Assim, tem alguns tipos de dados que você tem que gerenciar de um jeito super estruturado, Uhum. super rígido. Assim, dados do governo, não sei. Dados Mas financeiros, né? Vai analisar teu balanço, teu DRE, teus lados financeiros, tudo bem. Mas quando a gente está falando de informação, não é a mesma coisa. a informação personal é muito mais fluido. É assim, ele tem que estar sempre em movimento, ele tem que mudar sua natureza, ele tem que ser usado para uma função, daí outra. E para mim, esse jogo de cintura é o jeito brasileiro. Assim, o jeito brasileiro é saber lidar com mudança, Uhum. né? Você sempre sabe como se adaptar, assim, como entrar em qualquer situação, seja situação social, situação ambiente físico, até conhecimento, né? O Brasil é tão diverso culturalmente, etnicamente, biologicamente, que você tem mais influências que são mais variadas. Você tem que saber juntar e combinar e sintetizar, É, synthesize, sintetizar. sinti- é, várias fontes. Então, tudo isso aparece no meu livro, que eu, na verdade, tenho aqui a versão em inglês. Não segurei nas mãos a versão em português ainda, mas ok, 7 dias vou estar lá e vou encontrar. O Thiago vai estar aqui no Brasil, até quem quiser ter o livro assinado, ele vai estar em algumas livrarias. Para quem ainda não segue o Thiago, siga o Thiago aqui para poder acompanhar. Agora, eu só queria pegar esse ponto do teu livro e eu acho que foi uma coisa que na nossa conversa que me tocou bastante foi essa. Tu tem essa conexão com o Brasil, né? Pelo lado da tua mãe, pelo lado também de ter visitado bastante aqui, até surpreendeu algumas pessoas pelo fato de falar português. E tu me contou um pouquinho dessa tua missão também de trazer isso para o Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, como tu vê isso, como isso pode impactar o Brasil, o que tu quer conseguir trazer e impactar aqui. É, então, eu adoro isso. Então, eu tô pensando muito nisso, assim, essa semana, porque eu tô indo pra lá, segunda-feira que vem. Eu acho que esse tema é tão importante para o Brasil por alguns motivos. Algumas coisas que eu vejo. Um, é que os brasileiros já passam tanto tempo, assim, mais do que qualquer outro povo, como aquele artigo, Uhum. né? Então, isso já é, assim, vocês já estão lá, já estão consumindo, já conhecem as várias fontes, já estão nas plataformas. Então, assim, já estão fazendo 90% do trabalho, que é consumir. Uhum. Eu só estou introduzindo aquele último 5 ou 10% que quer dizer, sendo que você está consumindo, guarde só as joias para poder revisitar depois. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, em um sentido, ter um sistema de informação, de conhecimento, está virando quase obrigatório, eu acho, para fazer parte da economia digital, né? Talvez você não chama de um segundo cérebro, mas todo mundo que eu conheço que está realmente
sucedendo nesse mundo digital tem algum tipo de filtro, algum tipo de sistema de acompanhante virtual, alguma coisa assim. E eu vejo tantas oportunidades nessa economia da internet digital para os brasileiros, tantos. Assim, todos os problemas e os desafios que o Brasil tem, não todos, mas muitos deles, eu acho que quase pode, assim, assim, pular. Você poderia ir atrás deles e evitar eles se você pode abrir seu computador, trabalhar de qualquer lugar, não ter que entrar no trânsito e Uhum. atravessar a cidade, não ter que lidar com a moeda fraca, não ter que, assim, lidar com os desafios. Você pula o nível nacional e você vira parte dessa classe que tem uma abundância ridícula de oportunidades e de liberdade e de poder, assim, econômico. A gente vive num momento de mais abundância da história da humanidade. É incrível isso. E as pessoas têm uma visão muito distorcida do que nos aguarda no futuro. Porque eu fiz um podcast sobre isso, que é o otimismo racional. Como a gente pode visualizar dados e estatísticas que nos indicam que a gente está só melhorando como sociedade. Então, as pessoas, as notícias, elas precisam da nossa atenção. Então, eles vão noticiar coisas ruins. Só que a verdade, se a gente for olhar para todas as estatísticas, as coisas estão só melhorando. Então, quando a gente vai olhar para o nosso potencial no Brasil, a gente é um país continental, ou seja, um país que é gigante, só que a gente é limitado hoje pela nossa língua. Só que acontece, eu não sei falar inglês, como é que eu vou ganhar em dólar? O Thiago comentou aqui de não ter moeda fraca, porque o real é uma moeda fraca. Como é que eu posso ganhar em dólar? O que já está mudando através da inteligência artificial é que alguns vídeos eu já percebi que se eu botar eles para rodar, eles já são traduzidos automaticamente através de IA. Então você vai gravar vídeos em português e você vai poder ter os seus vídeos assistidos por um palestino, por um americano, por um canadense, por um australiano, e isso vai ser muito em breve. Então, essa economia de criadores de conteúdo, algumas pessoas acham que ela já está saturada aqui no Brasil. Mas a gente está uns 5 ou 10 anos longe aí dos Estados Unidos, e aí vocês estão ainda crescendo um monte. Então, é um espaço que existe aqui no Brasil para crescer, mas também existe essa condição nova, que é, através da inteligência artificial, você vai conseguir ter facilidades de transmitir seu conteúdo, a sua informação para mais pessoas ainda. Então, nunca na história ter uma metodologia que amplifique a sua forma de obter e transformar a informação em uma matéria para que você possa expressar ela foi tão benéfica e tão beneficiada pelo esse efeito composto. Hoje você pode ganhar muito dinheiro através da informação. Então, as pessoas não se ligaram nisso ainda. Mas para que vocês que estão aqui na live, cara, vocês precisam aproveitar isso. Isso vai ser incrível. Nem aqui nos Estados Unidos, nem aqui na Califórnia, nem no Vale do Silício, onde a maioria de todos esses conceitos, assim, quando eu desenvolvi, eu estava morando lá. No lugar mais avançado do mundo, muita pouca gente se dá conta disso. Ainda é quase um segredo. Eu estou tentando virar não segredo, mas ainda é tão novo. Se você só conhecer que existe uma possibilidade dessas, você está anos e anos em frente. É um investimento que vai render, assim, você não pode imaginar quanto que vai render. Você vai virar assim, às vezes eu digo um cidadão da internet. Agora você é cidadão do Brasil, tem alguns benefícios e também limites, mas o que você quer ser nos anos que vêm é um cidadão do mundo, um cidadão da internet, onde tem uma série totalmente diferente de benefícios que, assim, eu acho que é quase sem limite hoje em dia. Com certeza. A gente está vivendo uma era incrível de prosperidade, que vem seus desafios também, é claro. Esse próprio desafio que a gente trouxe de conseguir assimilar tanta informação, de conseguir lidar com tanta informação é um deles. Mas se a gente conseguir navegar em tudo isso, a gente vai ter muita prosperidade. Então, eu queria, Thiago, para a gente poder ir encerrando aqui, te deixar um espaço para te fazer um convite para as pessoas poderem te acompanhar, onde é que elas podem encontrar o teu livro, como é que elas podem te conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, o primeiro passo, comprar o livro, Criando um Segundo Cérebro, lançou semana passada no Brasil.
Então deve estar em todas as livrarias, no Amazon Brasil, em vários outros sites. Pode comprar em vários formatos, em papel, digital. Segundo, se você pode viajar até uma dessas três cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Vai ser meu tour nessas três cidades de dia 15 de agosto até dia 24 de agosto. Vou estar nessas três cidades. Meu colega Felipe, se você está aí, você poderia colocar um link para a agenda de todos os eventos. Alguns deles são virtuais, outros são presenciais, então qualquer pessoa pode fazer parte. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é me seguir. Eu tô aqui no Instagram, eu tenho uma conta do Instagram só para o Brasil, outra em inglês. Eu sou muito ativo no Twitter, agora se chama X, ou plataforma X, no YouTube, no Facebook, assim, todos os lugares normais. E também eu mando um newsletter, um e-mail com, assim, todos os conteúdos que publicamos, todas as atualizações, toda terça-feira. E Felipe, você pode colocar o link para o newsletter também. Tem muitas maneiras de me seguir na internet. O Felipe, para quem que o Thiago está comentando aqui, é o cara, inclusive, que fez a conexão, de um amigão meu, e está gerenciando aqui as redes sociais, também está ajudando o Thiago a crescer aqui no Brasil. Thiago, quais são os teus planos? Agora, eu sei que eu também costumo fazer planos de longo prazo, porque ainda mais no mundo que muda constantemente, a gente precisa estar preparado para se adaptar. Então, eu utilizo minhas 12 perguntas de forma, eu tenho uma visão de futuro de quem eu quero me tornar, mas eu estou aberto a me adaptar. Mas, levando em consideração o melhor cenário possível, onde as coisas vão dar certo, qual que é a sua visão de trazer isso para o Brasil, no sentido assim, o que você quer fazer aqui? Tem um livro, qual que é o próximo passo aqui no Brasil? Então, eu posso dizer que estamos traduzindo nosso Legal. curso, que se chama Foundation em inglês, acho que seria Fundação em português, que é um curso baseado em vídeos. Não é muito longo. Eu explico e eu ensino tudo que está em livro, eu ensino assim de um jeito mais visual e com mais detalhe. Então, tem uma versão agora em inglês já, você poderia comprar esse também, mas vai sair em português, não sei quando, vai levar alguns meses, eu acho. Mas eu quero simplesmente ter um próximo passo, né? Você lê o livro, às vezes você tem aquela animação, eu quero fazer, eu quero implementar, mas daí como? Então, eu quero ter esse seguinte passo. E vai ter um preço também que faz sentido com a moeda brasileira também. Pelo seu curso atual, acho que tem, né, um desconto de 50%, se eu não me engano, para quem está no Brasil. Tem, na verdade, o curso já existente tem. O desconto é baseado na sua. Né? A localização. Isso, de onde de onde você está acessando. Mas é tudo em inglês. E você pensa em fazer aqui aquele cohort, que é aquela versão que você vai estar junto também com as pessoas? Então, curso Fundação é tipo nível 1. Não, Aham. o livro é nível 1, o curso, assim, autoguiado é nível 2. O nível 3, nós temos um programa, assim, em tempo real, que é entregado live, não pelo Instagram, mas pelo Zoom, que está acontecendo tem um acontecendo agora, o Cohort 19, já fizemos isso 18 vezes. Legal. Então, a diferença é que é tudo em tempo real e a gente ensina, assim, através do Zoom, mas daí você tem tempo para perguntas. Uhum. Então, se tinha alguma explicação que não caiu bem, que você não entendeu, você pode já perguntar lá na hora. E nós temos 4 deles, que são certificados, que já fizeram várias vezes. Eles vão te ensinar. Então, tem um em outubro e daí mais 2 no ano que vem. Legal. Mas isso é em inglês, então, e é difícil traduzir em tempo real. Então você vai ter que, assim, entender inglês para fazer parte. Show de bola, muito legal. Então, é isso, Thiago. Eu queria te agradecer aqui por esse tempo. Foi muito bom, muito produtivo. Espero que vocês aqui, galera que está aqui, tenha sido produtivo para vocês também. Então é isso, Thiago. Muito obrigado por esse tempo com a gente. Eu tenho certeza que foi aqui muito benéfico para todo mundo que está nos assistindo. Parabéns por ter levantado essa bandeira, por ter facilitado. Eu sempre digo que eu estou em ombros de gigantes. Você é um desses gigantes que eu estou no ombro,
Porque quando eu fui estudar sobre isso, eu não precisei desbravar tudo do zero. Teve alguém que eu achei ali que já tinha conseguido criar várias coisas. Então, obrigado de novo por esse teu propósito. Fico muito feliz de estar vindo para o Brasil trazer essas informações também. E te desejo sucesso e conta comigo em tudo que você precisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.